Eu queria fazer uma pergunta. Quantos líderes de célula já temos aqui agora, nesse momento, presente? Já temos bastante, né? Mas que pena que não estão todos, né? Mas nós já oramos, nós vamos estar falando hoje, o tema é sobre escolhidos por Deus. E eu gostaria de convidar vocês para abrir a Bíblia de vocês no livro de Êxodo, capítulo 28, versículo 1 e 2, que diz o seguinte: traga para junto de vocês, do meio dos filhos de Israel, o seu irmão Arão e os seus filhos dele, para que me sirvam como sacerdotes. A saber, Arão e seus filhos, Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar. Faça vestes sagradas para seu irmão Arão, para que lhe deem glória e beleza. Eu destaquei aqui no meu esboço, quando diz assim, traga para junto de você, do meio dos filhos de Israel. O que é que isso nos mostra? Isso nos mostra, gente, que os filhos, os filhos de Israel eram tantos, né? Lembra que saiu 603 e 550 do Egito, na faixa etária de 20 anos para cima? Pois é, então eram muitos, eram milhares e até talvez... a Bíblia não diz a quantidade, mas muitos estudiosos dizem que era 6 mil, 7 mil... e aqui está falando 600 mil pessoas, 600 mil homens na faixa etária. Então, no meio desses homens, o Senhor falou para Moisés. Falou o quê? Escolha do meio dos filhos de Israel. Queridos, veja só, o que é que isso nos ensina? Isso nos ensina que no meio de multidão, de servo de Deus, que nós temos um número tão grande de pessoas já cristãs, você foi uma pessoa escolhida, amém? Você foi escolhido por Deus. E aqui o segundo versículo diz, façam vestes sagradas. Isso mostra que o líder, ele tem que ser destaque de exemplo. Essas vestes sagradas estão lá em Colossenses, que mostra para largar as vestes do velho homem, se vestir do novo homem. E detalha, faz o detalhe sobre essas vestes. Agora a pergunta é, você tem certeza e convicção do seu chamado? Você já tem essa certeza? É uma pergunta que você tem que responder. Tem certeza? Outra pergunta, você tem servido o Senhor com esse chamado? Porque às vezes a pessoa entende que tem um chamado, mas ela não serve. Por algum motivo ela diz não. Outra pergunta, você tem convicção que o Senhor te escolheu? Pois é, a Bíblia diz em Jeremias 1,5 na NA, diz que antes de formá-lo do ventre materno, eu já o conhecia. E antes de você nascer, eu o consagrei, constituí profeta às nações. Olha só, gente, você é uma pessoa escolhida. Efésios 1:4 diz também, assim como ele nos escolheu nele antes da fundação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis perante ele em amor. Então, quando ele nos chamou, lembra que ele falou aqui no versículo 2 de Êxodo, vestir com vestes sagradas? Pois é, aqui ele está mostrando aqui que é para ser santo e irrepreensível. Santo quer dizer separado, irrepreensível quer dizer, seja aquela pessoa que ninguém acuse de nada. Quando fala no Fábio, o Fábio da Thelma, o Fábio da Thelma é uma bênção. Então, às vezes, querido, uma qualidade ruim, às vezes mancha a pessoa. Então, aqui está falando que o Senhor escolheu para nós sermos santos e para sermos irrepreensíveis e ninguém acusar de nada. Em casa, no trabalho, aonde você for, você ser uma pessoa diferenciada.
João 15,16 diz o seguinte: não foste vós que escolhestes a mim, pelo contrário, eu vos escolhi e vos designei, escolhi a vós outros e vos designei para que vades e que deis fruto e que o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo que pedis ao Pai em meu nome, eu vos conceda. Olha só, outra confirmação. Aqui foi palavra de Jesus. Não foste vós que escolhestes a mim. Ele diz, pelo contrário, foi eu que escolhi vocês. E eu escolhi com propósito. O propósito qual é? Para que você vá e que dê muitos frutos e que esses frutos permaneçam. E ele dá promessa. Daí tudo que a gente pedir ao Pai, no nome de Jesus, ele nos concede. Então, veja só, Deus escolheu Arão e seus filhos e pediu para oficiarem como sacerdotes. O que nós acabamos de fazer aqui, né? Com o irmão Josué e a irmã Arlete e a Estezinha. Foi oficializado aqui, eles como membros, já como soldados da linha de frente aqui dessa igreja. Então, sacerdote, querido, é uma pessoa que representa o sagrado. Ou seja, é aquela pessoa que trabalha com coisas sagradas. E nós somos sacerdotes. A Bíblia nos garante, em 1 Pedro 2,9, que diz o seguinte: somos escolhidos, né? Mostrar que somos escolhidos. E diz, vocês são raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva para Deus. Então, veja só, nós já fomos escolhidos e ele chamou para nós sermos o quê? Para desenvolver esse sacerdócio em nossas vidas. E isso é tão importante, gente. É tão importante a gente entender essas verdades, saber que você, no meio de milhares de pessoas, o Senhor chamou você pelo nome. Isaías 43:1 fala sobre isso. Ele te chama pelo nome e te fez agora um sacerdote. Então, veja só, vamos ver as missões de um sacerdote. Primeiro é ensinar a palavra de Deus. É nosso dever, gente. Nós fomos escolhidos para isso, ensinar a palavra de Deus às pessoas. Outra missão, zelar pelos fiéis e ajudá-los a crescer na fé. Nós temos que zelar por cada um. Nós temos, assim como nós somos um corpo, né? A igreja é o corpo. Então, a mão, ele ajuda todo o corpo a lavar, né? Levar comida para a boca. Os olhos ajudam a mostrar onde estão os perigos, entende? Tudo trabalha junto, em conjunto, para o bem-estar, pelo zelo. Então, nós como líderes, também nós temos esse zelo. É um dever, é uma missão nossa de zelar pelos fiéis e também ajudar eles a crescer na fé, ensinando a palavra. Outra missão é anunciar o evangelho. Nós temos que anunciar e também representar a igreja. Gente, olha, nós somos, é muito importante isso. Olha, onde nós formos, no seu trabalho, onde você estiver, você está representando a igreja. Se alguém disser, a pessoa tiver um mau comportamento e dizer, ela é crente de qual igreja? De tal igreja. Aí sabe o que a gente está dizendo para as pessoas? Na mente das pessoas é que todo mundo é igual, aquela igreja é daquele jeito. E também nós somos representantes de Deus na terra. A Bíblia diz que é como Deus, né, falasse por nosso intermédio. Êxodo 7:1, Deus falou para Moisés, Moisés, você vai ser como um Deus para o povo de Israel. O que ele estava dizendo? É para adorar? Não, era um representante, era como se fosse Deus falando. Então, isso é importante, gente, nós temos zelar por esse nome de sacerdote, de um líder na casa do Senhor, de representarmos bem o Senhor aonde estivermos. Também oferecer sacrifício de louvor é outra missão que nós temos. Oferecer ao Senhor, ter um coração agradecido e também orientar as pessoas como agradar a Deus. Ou seja, ensino.
Olha, para você agradar a Deus, precisa disso. É o discipulado. É o ensinamento que a gente tem para dar essas pessoas. Então, gente, que privilégio nós sermos escolhidos para fazermos isso. Agora, o sacerdote, ele tem suas vestimentas. E ele vai colocar agora uma foto aí, né? A foto aí, por favor, querido, o sacerdote. Então, o sacerdote, olha só, vai ficar aí, tá? Para vocês ficarem olhando. Ele tem o peitoral, uma estola sacerdotal, que é essa do peitoral, essa que está no peito. Ele tem uma túnica, uma sobrepeliz, uma túnica bordada, midra e cinto. Deixa eu te falar. Na ombreira na ombreira do sacerdote, eles têm 2 pedras de ônix. Cada pedra que está no ombro, uma pedra em cada pedra tem 6 nomes do povo das tribos de Israel. 6 de um lado e 6 do outro. Está aí, ele carrega no ombro, representando os 6 pessoas, os 12 da tribo de Israel, 6 de cada lado. Então, veja só, no peitoral do juízo, esse quadrado, o que é? É uma obra de esmeralda, de ouro, olha só, ela é de ouro, tem 4 fileiras e cada fileira tem 3 pedras preciosas com engaste. O que é engaste? É um encaixe de ouro que coloca essas pedras. Cada uma dessas pedras, querido, representa uma pessoa da tribo de Israel. Então, todos estão representados aí no peito. No peito. Essa placa, ela tem 22 centímetros e 22,86 centímetros. Quais 23 centímetros? Toda de ouro, quadrada, tanto da largura no comprimento, tudo é a mesma, é quadradinha, com essas pedras que representam os filhos de Israel, os líderes da tribo de Israel. Então, veja só, queridos, e está gravado, cada pedra dessa está gravado os nomes dos filhos de Israel, segundo os seus nomes em ordem, está em ordem. Êxodo 28, 21 diz que as pedras serão de conforme os filhos de Israel. E o 28, 29 diz assim, ó: assim Arão levará os nomes dos filhos de Israel no peitoral do juízo, sobre o seu coração. Quando entrar no santuário para a memória destes, para a memória diante do Senhor continuamente. Quer dizer, isso nos mostra que nós não podemos esquecer dos nomes também dos filhos de Israel. E esses nomes estavam, o sacerdote estava conduzindo sempre, lembrando, nos ombros e também no peito. Nos ombros está mostrando a importância da gente conduzir, da gente ensinar. É isso aqui que nós vimos a missão, de interceder. E no coração é outra posição, né, que está aqui, que também ele carrega, que é sobre o coração. Isso quer dizer que nós podemos carregar aquelas pessoas que Deus nos confiou, nós temos também que carregar no coração. Nós temos também que entendermos que isso nos ensina que temos que conduzi-los ao Senhor. É nossa responsabilidade, gente, de nós conduzir essas pessoas que o Senhor nos confiou ao Senhor, apresentar ao Senhor e não perder nenhum. A Bíblia diz em João 17, 12, Jesus, na oração sacerdotal, ele orou o seguinte, olha só: quando eu estava com eles, eu guardava-os no teu nome, os que me deste, e protegi-os, e nenhum deles se perdeu, exceto o filho da perdição, para que se cumprisse as Escrituras. A Bíblia diz que Jesus, ele amou e amou até o fim. E ele aqui na oração sacerdotal, ele estava prestando conta com Deus, agradecendo a Deus.
Ele está dizendo, Senhor, os que o Senhor confiou a mim, ó Deus, olha o que foi que eu fiz. Eu guardei eles no teu nome. Eu protegi. E nenhum se perdeu. Exceto só Judas, que era para cumprir as escrituras. Então, queridos, isso é importante. Isso mostra que nós temos que amá-los de coração as pessoas. Nós temos que ficar declarando. Se a gente pensa, acho que eu não amo, não. Fica declarando. A Bíblia diz, em Romanos 5,5, que Deus já derramou o amor dele em nossos corações. Então fica declarando, eu amo, ele está gerado no meu coração. Aqui João 19, 26 e 27, diz que vendo Jesus a sua mãe, e junto a ela o discípulo amado, disse, mulher, eis aí o teu filho. Depois disse ao discípulo, eis aí tua mãe. E desta hora em diante, o discípulo a tomou para a sua casa. Olha só que lindo, gente. Nós somos o templo do Espírito Santo. Nós somos um templo do Espírito Santo que nós também podemos carregar, pedir, Senhor, gera em meu coração. João, quando ele recebeu que Jesus estava naquela cruz, olha só, no momento mais difícil, crucial, na vida dele, ele ainda estava cuidando. O que é que ele viu? A mãe dele e viu o discípulo amado, que a Bíblia só fala que só ele, né, só menciona ele ali presente. Então, mulher, eis aí teu filho. Na cruz ele fazendo isso. Eis filho, eis aí sua mãe. Aí, daquela hora em diante, ele a levou para sua casa. Quer dizer, ele foi cuidar. Isso nos ensina, queridos, que nós temos esse cuidado, devemos ter esse cuidado também. De dar, sabe, de dar nossa vida em prol. Como Paulo falou, eu de livre vontade, de livre e espontânea vontade, eu entrego a minha vida, eu sacrifico a minha vida, e ainda sacrificarei em prol de vocês. Ele estava falando para a igreja de Corinto. Ele, de livre e espontânea vontade, eu me entrego, eu me dou por vocês. E é isso que nós temos que fazer, queridos. Nunca esqueça que você já foi um escolhido de Deus, então nós temos que fazer valer a nossa vida. Eu posso contar uma história aqui sobre uma tia minha. Eu tenho, ela já faleceu. Essa mulher, ela tinha no interior, era uma vila. Antigamente usavam muito lá as lamparinas e era óleo diesel, num carote de 60 litros. Ela mandou sua filha de 12 anos tirar óleo para botar nas lamparinas, mas ela não viu que a menina levou uma lamparina acesa. E foi ela e mais 3 sobrinhos. E lá ela virou aquele carote pesado, uma menina de 12 anos, não teve força, virou, incendiou, pegou fogo. E todos os 4 dentro do fogo. E quando ela ouviu aqueles gritando, ela correu, a mãe, correu, pegou a menina, né, escorregou, pegando fogo, o pessoal puxaram ela não deu conta de trazer a menina. Puxaram ela e ela voltou correndo de novo, entrou no fogo de novo, para salvar a filha. Morreu todos. Só sabia quem era por causa dos brincos. Mas aquela mulher saiu toda queimada. Ela passou meses na UTI. Sabe, queridos, o que é que isso nos ensina? Amor de mãe. Nós temos que dar, se possível, a nossa vida. Como Paulo falou, eu faço de boa vontade. Eu me gastarei, ainda me deixarei gastar por vós. A pergunta é, temos feito isso? A gente pode dizer isso? Agora, o que nós devemos dizer? Senhor, gera em mim. Quando a gente recebe um filho na fé, a gente tem que pedir, Senhor, eu quero cuidar dele como mãe, como um pai. O que for preciso eu fazer, eu quero fazer. Então, isso é tão importante, sabe, filho, para a gente
quando a gente faz isso. Foi isso que Davi fez. Quando Davi estava pastoreando as ovelhas do seu pai. O que é que a Bíblia diz? Que veio um urso. E aí ele enfrentou o urso. O sacerdote faz isso, o pai faz isso. A mãe faz isso, entra no fogo. Ele enfrentou o urso. E ele se agarrou com o urso, derrubou o urso passava por cima dele, e ele por cima do urso, e ele matou o urso. Ele ficou mais forte, né? Mas ele não deixou devorar as ovelhas do seu pai. Nós não podemos deixar o inimigo devorar as ovelhas do nosso pai que ele confiou a nós. De repente depois veio o leão. O que é que aconteceu? Ele enfrentou. Eu venci o urso. E eu matei o urso. Agora, no nome de Jesus, eu vou matar esse leão. E sabe, ele matou o leão e ele rasgou a boca do leão. Mas não deixou tocar nas ovelhas do seu pai. É isso que nós temos que fazer, queridos. Não deixar tocar da nossa vida. Está precisando? Esteja lá. Qual o teste para saber se eu amo verdadeiramente? É quando seu discípulo adoece na noite e está te ligando para você levar para o hospital. E aí? Você de livre e espontânea vontade faz isso? Ou você vigia, não vou nem atender. Isso vai me apertar, vai me tirar do acomodismo. Então, é isso que é uma pergunta que a gente tem que fazer e responder. O que é que eu faria? Ou responder, isso é bomba. Não vou nem atender. Você faria isso com seu filho se tivesse doente, com muita febre, com muita dor, e você ia fazer de conta que estava dormindo? Então, com seu filho biológico? Claro que não. Mas e com os filhos espirituais? Que Deus nos confiou. Queridos, amar de verdade os filhos espirituais, isso é muito importante. E pedir que o Senhor gere ele em nossos corações. É você que tem que querer. Sou eu que tenho que querer. O pastor Eibe fala sobre que ele não tinha um coração de um bom pastor. E ele já era pastor. E ele visitando um pastor, chegou lá, a casa do pastor estava cheia de gente. Aí ele diz, ai pastor, coitado de você, a casa lotada, né, coitado. Não, pastor Eibe, eu acho é bom sentir o cheiro das ovelhas. Ele ficou com tanta vergonha, que daquele dia ele saiu com a pastora Andréa, nós vamos mudar. Nós vamos apoiar, vamos ter cheiro, né, das ovelhas, vamos cuidar dessas ovelhas melhor, vamos dar melhor assistência. Pastoreio, você que é o líder de célula, de life group, você é um pastor, querido. A gente tem que gostar de estar misturado, de estar sentindo o cheiro das ovelhas. Temos que ter nos ombros as 2 pedras de ônix com os nomes gravados, fala de intercessão, de conduzir. Tem que conduzir, Senhor, eu quero levar, o que for preciso eu quero fazer. Na oração, tendo a relação, Deus, o Senhor sabe o problema de cada um, diz o nome por nome, fala, ora de um por um, o problema conta para Deus e ora por ele. Como sacerdote, temos que usar o nosso peitoral, ter os nomes dos nossos filhos espirituais no coração. Temos que ter essas roupas aí, como nós vimos. Carregar eles nos ombros e no coração. Temos que fazer isso. Então, veja só. Quando o Senhor perguntar para você, e quando o Senhor perguntar, chegar na presença de Deus, Deus perguntar para ti, Alain, cadê fulano? Como é que vai ser a nossa resposta? Qual é a nossa resposta? Como ele fez com Caim. Caim, cadê Abel? Senhor, por acaso eu sou o tutor ou o responsável de Abel? Qual é a sua resposta? Senhor, o Senhor me deu 10 e eu multipliquei aqui mais 10. Senhor, o Senhor me deu 1000 pessoas, eu já sou área, distrito. 1000 pessoas é distrito.
pastor de distrito, Senhor, o Senhor me deu um distrito, 1.000 pessoas, eu estou aqui com 2.000 pessoas. É isso que vai agradar o nosso papai, quando a gente diz isso para o Senhor. A nossa resposta é essa, e o Senhor, sabe, o Senhor vai dar recompensa, como Ele falou, lá no livro de Mateus. Queridos, e para terminar, eu quero pedir para vocês, para nós fazermos, orar essa semana, é uma tarefa de casa. Senhor, me traga à memória aquela pessoa que estava na célula e que hoje não está mais. Ou que é de outra, que é da igreja, que não era da sua célula, mas já não está mais na igreja. Vamos fazer esse desafio, vamos orar, pedir do Espírito Santo para nos trazer à mente. Anote o nome, ligue, mande uma mensagem, mande para mim também. Eu vou ficar muito agradecida, que eu vou mandar uma mensagem carinhosamente para essas pessoas. Vamos atrás dessas pessoas que saíram. Gente, as pessoas, ninguém quer ir para o inferno, mas às vezes a pessoa não entendeu, às vezes foi uma situação que ela não se sentiu apoiada, ou saiu insatisfeito, então a gente tem que correr atrás. E agora, eu estava lembrando também, eu estava lá em Fortaleza e o pastor José, ele é um pastor e é cardiologista lá na África. Ele tem uma ONG lá de crianças. E ele comprava lá, a gente dava oferta naquela época de R$15, comprava uma criança lá e os pais vendem uma criança por 15 reais. Então, ele estava contando que ele comprou várias crianças. E ele pedia ajuda, ele estava lá pregando e contando para nós e essa história. E ele, como médico cardiologista, ele atendia as mães que vinham de longe fazer consulta. Mas ele disse que só escutava a história, passava a receita, ela não podia comprar remédio. E muitas mães, elas vinham de longe para fazer consulta, vinham a pés. E teve uma mãezinha que decidiu, estava passando muita fome, tinha 5 filhos. E pegou os filhos e foi para a cidade, arriscando a vida, caminhando. Na viagem, as crianças cansaram. E ela só podia carregar 2. E ele perguntou para as mães que estavam ali. E eu estava lá. Você que é mãe, quantos filhos você tem? Aí ele disse assim, se você estivesse nessa viagem, tinha que escolher, só pode levar 2, só podia levar 2. Quais os seus filhos que você deixaria? Gente, foi tão forte aquele dia para mim. E eu fiquei dizendo, Senhor, o meu Watson eu não deixaria. E aí eu dizia, Senhor, a minha Watson também não. Eu chorei tanto, Senhor, meu Tiago eu não deixaria. Então, qual dos seus filhos você deixaria escapar? Seus filhos biológicos, se pudesse deixar, se tivesse que deixar, qual você deixaria? Ciente que aquele ia morrer, que nunca mais iria vê-lo. Então, ela só pôde conduzir 2 e ficou 3 no caminho. E ela foi contar a história para ele. E eu quero dizer para você, isso é tão importante. Quando nós deixamos essas pessoas, que não é a mesma situação lá, é outra realidade, mas quando nós deixamos por muitos afazeres, essas pessoas vão passar uma eternidade, corre o risco de passar uma eternidade no inferno, e nós nunca mais vamos vê-las. Então, queridos, é importante nós pedir, Senhor, gera em mim um coração de um bom pastor. Senhor, não quero me aquietar. Se eu tenho alguém que o Senhor me confiou, está passando por momentos difíceis, e eu fazer de conta que não estou vendo. Me incomoda, Espírito Santo. Isso é importante. E a gente pedir. E quando a gente pede, se prepare. Sabe o que acontece? Se a pessoa sai, a gente sofre. Se a pessoa vai mudar de cidade, para outra igreja, a gente sofre. A gente sofre com dor. Às vezes o pastor Sandro dizia, Angélica, mas tem que entender. Eu não me conformo.
Sabe, isso dói na gente. E é importante a gente fazer a nossa vida valer a pena. Lembra que você é um sacerdote. E tem duas posições para você carregar os filhos que o Senhor confiou. O filho dele que confiou a você. Nos ombros e no peitoral. Tá? Amando de coração, guardando e protegendo para que nenhum se perca. E também conduzir no ombro para conduzir eles. Quando ele estiver cansado, bota no ombro, intercede, ora, estende as mãos. Isso é importante. Eu gostaria de convidar você para você ficar de pé agora e agora faça essa oração. É você e Deus. Gente, nós não podemos ser um líder só no nome. Um líder só no nome. Não valorizar as pessoas. As pessoas são tão importantes. Desde aquele que está o mendigo da rua, aquele que é embaixador. Todos são importantes. Nós temos que cuidar igual dessas pessoas. Isso é importante. E faça essa oração agora, é você e o Senhor. Senhor, o Senhor nos conhece. O Senhor nos conhece, somos tão gratos que primeiro o Senhor nos escolheu. Nós vimos aqui que o Senhor nos escolheu. E o Senhor nos escolheu para que nós venhamos dar muitos frutos. E agora eu quero lhe pedir, Senhor, já que o Senhor nos escolheu, queremos entrar totalmente de cabeça. Servir o Senhor de coração. E sabemos que uma maneira de servir de coração é lavar os pés dos servos do meu Senhor. E nós queremos isso, Senhor. Estar servindo a eles com oração, com amor, com dedicação, mas também, se for preciso, meter a mão no bolso, meter a mão e abençoar. Se for preciso, levar para algum lugar, servir esse irmão. Ser servo, Senhor. Nós te pedimos em nome de Jesus. E eu declaro todos aqui, Pai, com o coração de um bom pastor. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe.